Olá galera, hoje nós vamos trabalhar da sequência aí ao nosso processo eletroquímico, ok? Como nós iniciamos esse processo eletroquímico, falamos das pilhas. Aula passada dei uma breve apresentação dessas pilhas. Hoje nós vamos falar das reações globais e da força eletromotriz de uma determinada pilha, ok? Então, reação global de uma pilha. Tenho aqui essa célula eletroquímica, onde eu estou mostrando para vocês aí, ó, da onde que está partindo o fluxo de elétrons. Vocês percebem aí, ó, que ele está partindo do eletrodo B e vai em direção ao eletrodo A. Então aqui eu já consigo ter um parâmetro, já consigo determinar aonde que está o meu anodo e aonde que está o meu catodo, ok? Por causa desse fluxo de elétron. Então já consigo perceber que o eletrodo B é o polo negativo, o eletrodo A vai ser o meu polo positivo, ok? Então, para eu montar a minha reação global para essa pilha, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que montar primeiro as semi-reações anódica e catódica para esse processo, ok? Então vamos lá. Na minha reação anódica, como ela ocorre uma reação de oxidação, então o que eu tenho que fazer? Eu começo pela substância simples do elemento B, ele vai formar o seu íon mais a quantidade de elétron, ok? Então vocês observam que a quantidade de elétron na semi-reação anódica está do lado do produto. E aí, agora eu vou na minha reação catódica. Na minha reação catódica é o inverso da anódica. Eu começo pela representação do meu íon, ok? Mais a quantidade de elétron formando a sua substância simples. E aí, o que eu faço agora? Eu vou ter que igualar os elétrons. Como assim? Eu tenho que, a mesma quantidade de elétron que aparece na semi-reação anódica tem que ser a mesma da quantidade de elétron que vai aparecer na minha semi-reação catódica. Ok? Então na primeira eu tenho 3 elétrons, na segunda eu tenho 2. Então o que eu faço? Eu pego a primeira reação, que é a anódica, multiplico todo mundo por 2, e a segunda reação, que é a catódica, multiplico todo mundo por 3, ok? E aí eu vou chegar nessa representação. 2 do elemento B no seu estado fundamental, formando 2B carga mais 3, mais 6 elétrons. Na catódica eu tenho 3 do elemento A, carga mais 2, mais 6 elétrons, formando 3 do elemento A no seu estado fundamental. Pronto, as quantidades de elétrons se equipararam. O que eu faço agora? Eu vou cancelar esses elétrons. Passo uma régua em tudo, então o que sobrar antes da seta vai ser os meus reagentes na reação global. E o que sobrar depois da seta vai ser os meus produtos na reação global também dessa pilha. Então olha aqui o formato da minha reação global. 2 do elemento B, mais 3 do íon A carga mais 2, formando 2B carga mais 3, mais 3 do elemento A, ok? Beleza. Então agora força eletromotriz de uma pilha. Toda vez que eu falar força eletromotriz, vai ser a mesma coisa que potencial, que é a mesma coisa também que diferença de potencial de uma pilha, ok? E aí eu apresento para vocês uma tabela dos potenciais de redução. Então vocês percebem que eu tenho potenciais de redução com valores negativos e potenciais de redução com valores positivos. E todos esses valores aí foi obtido a partir do potencial do hidrogênio, ok? Então vocês vão perceber o quê? Que o potencial do hidrogênio ele tem um potencial de 0 volts. Então vamos lá. Vamos determinar o potencial de uma pilha de cobre e níquel, ok? Então tenho ali as duas semi-reações de redução do cobre e do níquel, e também os seus potenciais de redução. Então você percebe que eu tenho um com valor positivo e o outro com valor negativo. Então o que eu faço aqui? Aquela reação que tiver o maior potencial, ela fica no sentido da redução. E o que tiver o menor potencial, eu vou inverter toda a reação e, consequentemente, eu troco o sinal do seu potencial, ok? Então, o maior potencial é o cobre, então ele fica no sentido da redução. O de menor potencial aí, ó, é o níquel, então eu vou inverter toda ela e vou deixar ela no sentido da oxidação. Então, olha lá, eu tenho ela já invertida, certo? Então, aqui, ó, eu tenho o cobre carga mais 2 elétrons, formando o cobre no seu estado fundamental. Seu potencial continua o mesmo valor. Porém, o níquel, como ele apresentou o menor potencial, troquei ela de posição. Ela estava no sentido da redução, agora ela ficou no sentido da oxidação. E olha lá o potencial do níquel. Era negativo na reação lá de cima, agora ficou positivo. Como que eu parto a partir disso agora? Eu vou igualar as quantidades de elétrons. Percebe-se que a quantidade de elétrons tem o mesmo valor. Então,
corto os elétrons e passo uma régua em tudo. Mesma coisa, tudo que sobrou antes da seta vai ser os meus reagentes na minha reação global e tudo que sobrou depois da seta vai ser os meus reagentes da reação global também, os meus produtos. Então aqui, ó, eu tenho o cobre mais 2 mais o níquel, formando o cobre mais o níquel carga mais 2. E o potencial? Agora é só somar aqueles dois valores. Então 0,34 volts mais 0,25 volts, eu chego numa DDP, numa diferença de potencial de mais 0,59 volts. E vocês vão perceber que todas as pilhas, quando você calcula essa diferença de potencial, ele tende a dar um valor positivo, ok? É isso aí, meus queridos. Boa aula para vocês. Qualquer dúvida, estarei à disposição aí. Até a próxima.